Bom, gente, vamos então acabar aqui esse nosso bloco de hoje. Como eu já havia adiantado para vocês, não seria só uma aula de sociedade. Sociedade é bem extenso. Todo assunto que a gente vai estudar é extenso, né? Você vai dizer, professora, você já disse isso outra vez, eu sei, mas sociedade, efetivamente, é, civil, eu sempre, como é só Código Civil, basicamente, né? A gente tem umas leis esparsas, a gente sabe o número dos artigos decorados, a quantidade, né? Você vai, por exemplo, contratos. Contratos é o maior programa do curso de Direito por inteiro, são 400 e poucos artigos, obrigações 200 e pouco, mas o nosso direito ele é muito espalhado, né? Ele é muito regido por leis esparsas. Então, nunca parei para fazer a contagem dos artigos, tá? Mas eu acho que sociedade é o maior assunto que a gente tem. Fiquei devendo a vocês os dispositivos da Lei das SA, artigos 220 a 229, e vamos começar a falar de cada uma delas. Gente, o que é o ato de transformação? A transformação é a mais, bati aqui sem querer, a transformação dos 4 procedimentos é o mais diferente deles. Aí eu vou te dizer assim, de uma maneira bem simples, transformar é mudar o tipo. Mudar o tipo sem dissolver a sociedade, sem terminar a sociedade que vai ser transformada. Eu vou te explicar, não se preocupa não. O tipo de transformação mais comum em nosso país é uma sociedade que é limitada e ela resolve agora abrir o seu capital. Então, ela se transforma em sociedade anônima. Então, ela muda o seu tipo. Gente, na prática, hoje em dia, das sociedades empresárias personificadas, a gente só tem duas, limitada e anônima. Comandita, nome coletivo, isso aí é só para encher sua cabeça para a prova. Por quê? São as duas únicas onde todos os sócios respondem de maneira limitada. Ok? Pronto. Mas ninguém começa um negócio pequeno como SA. Até porque SA não pode nem se constituir, microempresa não pode nem se constituir sob a forma de SA. Então, via de regra, você começa uma empresa como limitada. A partir do momento que ela vai crescendo, 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 e que você vê ali, que você percebe a possibilidade de você ter um aporte de capital externo, você diz, espera aí, eu vou abrir meu capital, vou entrar na Bolsa de Valores. Então, por isso que esse é o tipo de transformação mais recorrente em nosso ordenamento. Mas pode haver entre os diversos ramos, entre os diversos tipos societários, desde que, diz o 1115, essa transformação ela não pode prejudicar o direito de credores. Né? Eu não posso dar esmola com direito alheio, com dinheiro alheio. Se eu fiz negócio com a sociedade em nome coletivo, os sócios nessa sociedade têm responsabilidade limitada. Ela quer se transformar para limitada agora, ok, se transforma, mas pague o que me deve. Ela não pode prejudicar o direito de credores. Gente, o que é que tem aqui? Tem uma coisa muito importante, além da professora ter batido aqui indevidamente, deixa eu ver, pronto. Mas uma coisa muito importante que a gente tem aqui é naquela parte de dissolução, que a gente vai voltar para ela aqui, para te dar um dos exemplos previstos no artigo 1033. Só que eu já vou pegar e já vou colocar aqui. Imagina a seguinte situação que a gente tem aqui em nosso ordenamento. Imagina a seguinte situação. João e Maria, eles são sócios, uma sociedade só com esses dois. E acontece alguma coisa, dentre tantas que a gente falou, que João ele sai da sociedade. Ou João sai porque quer, ou João sai porque morre, não interessa. Algum motivo dos quais a gente falou aqui. O que é que diz, gente, o nosso artigo 1033? O que é que diz o nosso artigo 1033 no seu inciso 4º, tá? Seu inciso 4º e parágrafo único. É isso que a gente vai explicar agora. Nessa condição, Maria, ela não pode ser sócia sozinha. Agora, peraí, para tudo. Essa disposição existe antes da medida provisória. Tá? E aí não tinha uma sociedade de uma pessoa só. Isso aqui não foi modificado pela medida provisória. Se a medida provisória, de repente, for ser convertida em lei, acho que esse dispositivo também deve ser atualizado. Mas vou explicá-lo como que a gente tem hoje em dia. Então, Maria, segundo o 1033, inciso 4º, parágrafo único, ela tem duas opções. Quais são elas? Ela espera 180 dias para arrumar novo sócio. Porque aí, gente, a pluralidade de sócios está recomposta.
Ou, se Maria não conseguir, novo sócio, 180 dias até a viúva já casou de novo de João, se ele tiver morrido, a depender do caso. Ou então Maria pede a junta comercial para se transformar em empresa individual. Pronto, então você vai mudar de sociedade para empresa individual, sem precisar dissolver a sociedade anterior. Dissolver total, né? Só João vai sair. Isso vai ter uma série de burocracias, é óbvio que vai. Por exemplo, ela passar de limitada para anônima. Uma anônima de capital aberto. Depois a gente vai lembrar o que é isso. Claro que vai ter uma série de burocracias, muitas. Mas isso é o procedimento de transformação, tá? Gente, quando o Eireli entrou em vigor, a lei do Eireli foi publicada em 2011 e começou a vigorar em janeiro de 2012. Passou 180 dias em vacatio legis. Então, ali o que foi que aconteceu? Né? Quem era empresário, quem tinha empresa individual com responsabilidade limitada, foi correr para se ajustar, para pedir a transformação para empresa individual com responsabilidade limitada. Então, transformar é mudar o tipo. Como eu disse, dos 4 procedimentos é o mais diferente que a gente tem. Vamos adiante nos próximos procedimentos. O próximo procedimento que a gente tem é a fusão, definida no Código Civil no artigo 11 e 19. Eu vou pegar aqui esse procedimento de explicação disso, dessas letrinhas, isso não é meu não. Todos os autores se utilizam disso. O que é a fusão, gente? Várias sociedades se unem para formar uma nova, que vai sucedê-las em todos os seus direitos e obrigações. Só que preste atenção aqui. Na transformação, eu não precisei dissolver essa para formar essa nova. Na fusão, necessariamente, haverá a extinção das sociedades fundidas para formar uma sociedade nova. E essa sociedade nova irá suceder às anteriores em todos os seus direitos e obrigações. Aí você diz, professora, você aí dando aula de empresarial, de repente você está assistindo a aula numa sexta-feira à noite, né? Eu coloco essa foto, você vai dizer que é concorrência desleal. Tinha uma época na faculdade, hoje em dia não dou mais aula sexta-noite não, tá, gente? Me dê esse direito. Eu dou aula no sábado, assim, sem problema, mas na sexta-noite não. Aí tinha uma época que eu dava aula na sexta-noite e era aula de falência. Quem danada aguenta manter esses meninos, os alunos, não sou eu não, até 10 horas da noite, falando de falência na sexta-feira à noite. É para o próprio aluno falei, né? É cheio de bar na frente e tudo mais, e por aí vai. Mas, enfim. O que eu quero mostrar aqui com essa figura da Ambev, que foi um dos maiores procedimentos de fusão que já houve no Brasil, né, que hoje em dia já é Embev e tudo mais, é que quando a gente fala de fusão, a gente fala de fusão das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas deixam de ser autônomas para formar uma nova pessoa jurídica. Tanto é assim, voltando para a imagem, que até hoje você vai ver aí no mercado Brahma, Antártica, Skol, Stella Artois e por aí vai. Por outro lado, vamos passar aqui, depois a gente volta. Esses procedimentos precisam passar pela autorização de um órgão. Esse órgão é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, gente, o CAD, que é essa autarquia federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é quem vai autorizar ou vai barrar esses procedimentos que a gente está falando aqui. Por quê? Nesses procedimentos, o que a lei não pode permitir é que haja a formação de monopólio. A gente sabe que sempre que há monopólio, só quem se dá mal quem é? O pobre do consumidor. Né? Então, por isso, essa aqui é uma lei que não costuma ser cobrada nas provas em geral, não. Direito concorrencial não costuma vir cobrado. Mas, de toda maneira, como essa parte sempre vem de transformação, fusão, cisão, acho importante a gente mencionar que o limite que é determinado aí pelo CAD, pela autorização ou não, é da Lei 12.529/2011, no seu artigo 88. São valores matemáticos, são valores financeiros. Gente, o que acontece muitas vezes é que existem negociações, como, por exemplo, não vou saber dizer os produtos decorados, mas se você analisar no procedimento da Sadia com a Perdigão. Então, o CAD autorizou, mas à medida que o CAD autorizou, certas marcas, como eu disse, não vou saber exatamente os produtos, não vou saber isso decorado, não me lembro mais. Na época, né, a gente estudou bastante.
porque é um procedimento muito grande, ele autorizou, mas sendo retiradas algumas marcas de alguns produtos. Então, por exemplo, né, como eu disse, não tenho certeza se é assim, mas só para você entender. Hoje existe só frango sadia, hoje existe só hambúrguer perdigão e por aí vai, tá certo? Alguns produtos podem ser mantidos, outros, às vezes, a marca ela causa um monopólio tão absoluto que a empresa ela tem que realmente se desfazer daquela marca. A gente disse aqui que o consumidor se atrela muito à noção de marca, né? Se você é da minha idade, mais ou menos assim a minha idade, ou um pouco mais, você vai lembrar de uma marca de pasta de dente muito famosa que a gente tinha aqui no Brasil, que era a Colinos. Lembra? Então, gente, no momento da fusão da Colgate e Palmolive, a Colinos, por si só, né, que pertencia à Palmolive, já tinha um percentual enorme no mercado. Não era nem essa lei de 2011, isso é muito anterior a isso, mas já tinha uma outra lei prevendo isso. Então, no momento que fizeram a fusão, o CADE disse, tá certo, a gente vai autorizar, mas a marca vai ter que sair do ar. Porque aí, quando juntasse a marca Colinos com a marca Colgate, todos os limites de monopólio seriam ultrapassados. E tanto que até hoje existe a marca Colgate, né, de pasta de dente. A que foi retirada foi a Colinos. E quem entrou no lugar dela foi a Sorriso. Essa marca que você vê hoje em dia, a Sorriso, foi a Colinos no passado. E nunca teve a projeção que a Colinos teve, tá certo? Mas aí as marcas vão fazendo esse tipo de negociação por determinação do CADE. Ou às vezes não, ou às vezes o CADE já nega, diz que não tem, né, como o procedimento ser feito. No caso dos bancos, é muito comum que haja incorporação. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que vai sucedê-las em todos os seus direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para os respectivos tipos. Deixa eu te dar uma dica. A palavra de ordem de incorporação é absorver. É a palavra de ordem. Gente, na teoria, aqui a gente consegue bem diferenciar fusão e incorporação. Mas às vezes na prática isso não é muito fácil. Às vezes na prática a imprensa noticia errado. Mas para a gente, como é que a gente diferencia? Vamos lá. Na incorporação eu tenho uma sociedade A, eu tenho uma sociedade B. Ou várias, 3, 4, não interessa. Essa sociedade A é a incorporada. A sociedade B, ela é a incorporadora. Incorporada, incorporadora. O que é que vai acontecer aqui? Essa daqui vem para cá. Essa daqui some. Ela é engolida, ela é absorvida pela incorporadora. Eu uso aqui a letra B. Alguns autores usam só B, mas o que interessa é entender aqui o procedimento. Quero lhe mostrar o seguinte. Percebe a diferença? Na fusão, todas as que se fundiram sumiram para formar uma nova. Na incorporação, quem some é a incorporada. A incorporadora irá sucedê-la em todos os seus direitos e obrigações. Gente, os exemplos de incorporação são tipicamente aqueles que ocorrem em nosso país acerca dos bancos. Então, o que foi que o Santander fez? O que foi que o Santander fez? Ele engoliu o real. Ele absorveu o Banco Real. O que foi que o Itaú fez? Ele absorveu o Unibanco. E, a partir daí, passou a sucedê-lo em agências, clientes. Na época do Itaú com o Unibanco, saía muito assim na imprensa, a fusão do Itaú. Não foi, aquilo foi uma incorporação. Então, tenham cuidado. E o último fenômeno, ele é o fenômeno em sentido contrário ao da incorporação, que é a cisão. A cisão é justamente o inverso da incorporação. Então, vejam aqui. A cisão quer dizer quebra, né? Mas cuidado, que quebra para a gente em direito empresarial está muito ligado à falência, não é o caso aqui. Olha o que acontece com a cisão. Eu tenho uma sociedade A. Aí, dessa sociedade A, começam a surgir novas sociedades. Não são filiais, não são franquias, são novas empresas propriamente ditas. Percebam, gente, que ela é o fenômeno oposto à incorporação. Na incorporação, essa daqui entrou nessa. Da cisão, cadê? Dessa daqui saíram novas sociedades. Professora, e a A? Ela acaba. A cisão é a única que tem dois tipos. Então, deixa eu colocar aqui. Porque, vejam, na fusão, todas morreram. Na incorporação, a incorporada morreu. E a cisão é a única que tem dois tipos.
Se a cindida, depois da cisão, some, a isso daremos o nome de cisão total, que não é um fenômeno muito comum. O fenômeno mais comum é quando a cindida, ao se cindir, ela se mantém, a isso a gente dá o nome de cisão parcial. Que foi o que aconteceu aqui da Gol Transporte de Passageiros e Cargas com o seu programa de milhagem. Uma vez eu estava rindo aqui sozinha, principalmente o aluno para a OAB, né, gente? Muitas vezes o aluno está muito desesperado. Você vai dizer, professora, mas eu para concurso também assim, não estou muito tranquilo. Mas a OAB, concurso pelo menos você, né, tem uns aninhos para estudar, meses e tal. OAB, aquela agonia, o aluno está terminando a faculdade, eu não está terminando, ainda está no nono período e tal. Aí a aluna disse, olha, professora, eu memorizei isso que você explicou com as mãos, né? Ela disse, olha, se lhe ajudou, mas eu achei ainda mais complexo o que ela fez, mas só a bobagem que ela disse era assim, ela disse que era transformação, né? Era assim, era um ato assim com as mãos. Aí era incorporação, né? Era para cá, cisão e fusão. Não sei se ajudou, não. O povo faz aquele negócio de ex-tunc, ex-nunc na cabeça, que eu nunca entendi direito. Então, na, na, na técnica ali pedagógica que ela criou, era transformação, fusão, aí incorporação, não, aí já é cisão, né? E incorporação, tá? Enfim, se ajudar, até eu me confundi aí no final, mas é porque cisão é justamente o fenômeno oposto ao da incorporação. No nosso Código Civil não está definindo o que é fusão, o que é cisão. Isso aí está definido na lei das SA, o Código Civil trata do procedimento, mas não define. Então, eu coloquei o artigo 1122, que diz: até 90 dias depois de publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, pode promover judicialmente a anulação deles. Não pode haver prejuízo ao direito de credores, portanto, eles podem promover essa anulação até 90 dias depois de publicados esses atos. Bom, gente, vejam só o que é que vamos fazer agora. Esse é o nosso segundo aí material, conforme vocês já devem estar acompanhando. Deixa eu só abrir aqui um outro material. E a gente acaba aqui a parte geral do direito societário, né? Já fomos para a sociedade simples e tudo mais. O que é que a gente vai começar a fazer a partir de agora? A gente vai para as sociedades empresárias em espécie, dando ênfase, por óbvio, aquelas que mais acontecem na prática, que são limitada e anônima. Mas a gente vai falar das despersonificadas, a gente vai falar de todas elas. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Não dá para a gente estudar a sociedade sem entender espécie de responsabilidade. Uma coisa é quando eu estou falando de uma sociedade, outra. Outra coisa é quando você bota as sociedades todas de uma vez só. Então, a primeira coisa para a gente desenhar aqui, para a gente começar, nas sociedades em espécie, isso já vai estar no próximo material, a gente vai colocar aqui espécies de responsabilidades. Isso aqui é fundamental para a gente entender o direito societário. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Deixa eu te explicar. Em cada um dos tipos societários, eu vou ter que fazer uma verificação. A responsabilidade, ela é limitada ou ela é ilimitada? Em cada um dos tipos societários. Ou às vezes as duas coisas. A responsabilidade, ela é individual ou ela é solidária? Essa é outra indagação que a gente tem que fazer. E a responsabilidade, ela é subsidiária, o som do S aqui é com S mesmo, tá? Não é com Z, ou não subsidiária. Em cada tipo societário, isso daqui é o mínimo, e essa fila, a gente sempre vai se utilizar dela, sempre a gente vai se utilizar, gente, porque a gente precisa verificar isso em cada tipo. Professora, eu vou constituir uma sociedade com meu amigo. Vou lá e escolho o tipo de responsabilidade, ver como é que funciona. Você escolhe o tipo de sociedade. Quando você escolher o tipo de sociedade, o ordenamento te diz o tipo de responsabilidade. Por exemplo, mas não precisa copiar isso não, porque a gente vai ver de uma por uma. Só para você entender.
Eu quero constituir uma sociedade em nome coletivo. Aí nela, responsabilidade limitada, solidária, subsidiária. Não, eu quero constituir uma sociedade anônima. Sociedade anônima, responsabilidade individual, limitada. E por aí vai, tá? Então, o legislador designa a espécie de responsabilidade de cada um dos tipos e é isso que a gente vai resumir aqui agora, vai tratar agora para vocês. Gente, responsabilidade limitada e ilimitada, acho que todo mundo sabe, né? Na limitada, as dívidas não atingem o patrimônio particular dos sócios. Não atinge o patrimônio particular. O patrimônio particular dos sócios está blindado e as dívidas não irão atingir. Na ilimitada, ao contrário, as dívidas atingem o patrimônio particular. Aí você diz, sim, professora, mas na limitada tem exceção, né? Tem, gente, mas peraí, a gente está na regra ainda. Na parte de sociedade limitada, eu vou dar todas as exceções. São as 7 exceções de casos onde se atinge o patrimônio particular, tá? Mas vejam, porque na prática, no Brasil, a gente só tem 2 tipos societários, já falamos hoje, das empresárias personificadas. SA e limitada. Porque são as 2 únicas onde todos os sócios respondem de maneira limitada. Gente, se o ordenamento brasileiro me dá a possibilidade de eu blindar meu patrimônio particular, que foi a coisa do Eireli também, como é que eu vou me arriscar constituindo a sociedade em nome coletivo? Se eu fosse constituir com alguém a sociedade em nome coletivo, a junta comercial vai chamar até a televisão para filmar, né? Não quero arriscar meu patrimônio particular, então claro que elas morreram. Nome coletivo e as comanditas. Porque ou todos ou alguns sócios respondiam de maneira ilimitada. Responsabilidade individual e solidária, isso não é direito empresarial, isso é direito civil. Na responsabilidade individual, cada sócio, vai responder simplesmente pela sua parte. Então, se eu tenho 2% de ações da SA, eu respondo por 2%, somente. Na solidária, perante os credores, todos os sócios respondem de maneira solidária. Perante credores, todos os sócios respondem. Independente do que eles tenham de proporção nas cotas, nas ações. Todos eles respondem. Aí, depois que entre eles se resolvam de forma regressiva. Mas se a responsabilidade é solidária, o credor pode demandar de qualquer um deles qualquer quantidade. Como eu estava dizendo a vocês, isso aqui não é direito empresarial. Isso aqui é direito civil. Quando vocês estudam a noção de obrigação solidária lá na parte de obrigações e obrigação sem ser solidária, quando cada um só responde por sua parte. Certo? Gente, mas o que é que eu noto? Toda vez que eu estou dando esse assunto, né, e aí a gente tem mais essa percepção, quando é presencial, mas pelas dúvidas que chegam e tudo mais. A maior dúvida que se tem é em relação à distinção da subsidiariedade para não subsidiariedade. Então, eu faço o seguinte, copie esse esquema aqui, porque na próxima aula, quando a gente for entrar nas sociedades empresárias em espécie, sempre que for necessário para você, volte, file, tá? File, porque vai ser importante. Então, vamos aqui para a gente explicar isso. Me diga uma coisa. Lá em direito civil, eu sempre gosto de jogar para civil, porque eu acho que vocês têm mais intimidade. Lá em direito civil, gente, o fiador, a gente até falava de fiador, né, na gravação de ontem e tudo mais. O fiador, ele tem uma vida difícil, dissemos já o porquê. Mas ele tem pelo menos um benefício, não tem? O benefício dele, em regra, é de só ser executado, depois de executados os bens do devedor principal. Isso é você que na prática isso é mentira e tal, mas para efeito de prova, ele tem benefício de ordem. Por quê? Porque a responsabilidade do fiador, em regra, é subsidiária. Dessa maneira, onde é que eu quero chegar? Falando de fiança. Eu quero chegar no fato de que responsabilidade subsidiária também pode surgir na sua prova como benefício de ordem. Ambas as expressões são utilizadas. O que é benefício de ordem, gente? É o seguinte, é haver uma ordem na execução, uma ordem na cobrança. Mas eu vou colocar logo a execução, que é onde isso mais se dá.
Dessa maneira, na hora da execução, existe uma ordem. Primeiro, será exaurido o patrimônio social, patrimônio da sociedade. Depois, se for o caso, vai ser atingido o patrimônio particular dos sócios. Quando não há subsidiariedade, não há, por lógica, não há benefício de ordem. Não há benefício de ordem. Como eu disse, pegue isso daqui e bote realmente essa filinha para você não esquecer mais. Então, gente, cadê? Eu bati aqui. Então, para os sócios, obviamente, o que é melhor? Até a expressão já está dizendo para a gente. Obviamente, o que é melhor é ter benefício de ordem. Aí você diz, sim, professora, então eu gostei disso. Como é que eu faço para ter o benefício de ordem? Para você ter o benefício de ordem, deixa eu pegar aqui a caneta, você vai ter que se registrar. Se registrando, você tem o benefício de ordem. Cumprindo o seu dever de casa mínimo, você tem o seu benefício de ordem. Aí você chega e diz, professora, então se eu não me registrar, eu não tenho benefício de ordem. Não, porque aí vai ter exceção. Mas eu não quero falar disso agora não, tá certo? Por enquanto eu quero que você fique apenas com essa regra. Se registrando, a sociedade, os próprios sócios vão gozar do benefício de ordem. Então, como eu estava dizendo a vocês, em cada uma delas, a gente vai ter que verificar, gente, a espécie de responsabilidade. Seja ela despersonificada, seja ela personificada. As personificadas são aquelas 5 que já falamos hoje, as personificadas empresárias, né? Limitada, anônima, comandita simples, comandita por ações e nome coletivo. E as despersonificadas, as sociedades sem personalidade, despersonificadas, são 2. Essas 2 aqui aparecem muito em prova. Mais uma classificação, né? Personificadas e despersonificadas. Por que elas aparecem muito em prova? Porque elas ocorrem. Elas estão ao nosso redor o tempo inteiro. É diferente, por exemplo, da sociedade nome coletivo, da sociedade em comandita. Essas daqui ocorrem. E são 2. Sociedade em comum, que se você estudou há muito tempo, era sociedade irregular, sociedade de fato e sociedade em conta, cuidado para não dizer cota, em conta de participação. Que era uma sociedade que até tinha morrido, não se falava mais dela, mas às vezes ela é utilizada hoje em dia apenas para burlar direitos trabalhistas, mas enfim, tá certo? A gente vai deixar aqui para que na próxima aula a gente já comece a partir desse ponto, tratando aí das peculiaridades e diferenças, sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Como eu estava dizendo a vocês, gente, por óbvio, a nossa ênfase é sempre limitada e anônima, porque são as que mais caem, são as mais presentes na nossa realidade, mas fique atento que essas daqui também caem. Professora, já dá para eu começar a estudar? A gente não terminou ainda. Dá para eu começar a estudar direito societário? Com certeza. Pode ir meter bronca, pode ir, porque o que a gente viu de toda a parte geral de sociedade simples e tudo mais, das operações societárias, isso a gente não vai mais repetir. Então, já tem conteúdo suficiente para que você possa estudar em sociedade e até mais, né? Eu lhe aconselho até um pouquinho mais, que realmente você não acumule, porque quando a gente entrar, né, com sociedade limitada, anônima e tudo mais, vocês vão ver que vai ser bastante assunto. Como eu disse, na minha percepção, é realmente o maior assunto que a gente tem. Bom, gente, então por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Terminamos o título de crédito. Estão vendo? Não tirou pedaço de ninguém, não fez mal a ninguém. Ninguém quis desistir do curso por causa de título de crédito. Qualquer dúvida, mande aí na central de dúvidas, né? Digam aí o que é que vocês estão achando e tudo mais. É sempre muito legal conversar com vocês, já que a gente se fala o tempo todo de modo virtual, tá? Então vimos aí a parte final do título de crédito. Vimos grande parte do direito societário. Por hoje a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.